Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo mais do que nunca na era da generalização. Acho que para tudo, principalmente se tratando de redes sociais, por causa do que popularmente as pessoas chamam de biscoito, que é o like, né? As pessoas usam a generalização, e aqui falo de um modo geral, as pessoas usam para causar. Você pega, por exemplo, a Radical, por exemplo, quando vai falar mal de homens na rede social, que elas adoram fazer isso. Você pega, por exemplo, como elas dizem, elas não postam um tweet dizendo alguns homens são isso e aquilo, né? Ou muitos homens são aquilo e aquilo. Não, elas colocam todos os homens, ou o homem é assim. E quando vem alguns homens reclamando da generalização, eu acho que eles estão certos de reclamar, porque a generalização definitivamente não é algo inteligente de se fazer, mas quando os homens reclamam, muitas dessas feministas radicais acabam assumindo e dizendo não, a gente generaliza para causar, né? E realmente eu concordo que quando você generaliza algo, você causa um impacto, não é? Você dizer todos os homens não tem o mesmo impacto de você dizer alguns homens, entendeu? Então a generalização que nós estamos vivendo é de um modo geral. Agora, se tratando em termos de indústria que sofre com a generalização hoje em dia, eu acho que a número um é a indústria pornô, é a indústria de filmes adultos, né? Eu acho que antes de mais nada nós temos que dizer que filmes adultos são para adultos, como diz o nome, não é? São filmes para maiores de idade, e eu acho que cada pai tem que se responsabilizar e cuidar e vigiar do que o filho assiste, para que o filho não assista aquilo que não é apropriado para a idade dele. E isso não é só filme adulto, não é só filme pornô, mas o filme violento, não é o jogo violento. Tem que estar sempre atento à classificação etária, né? Porque a classificação etária ela é muito importante, porque ela mostra a idade para o que aquele produto é recomendado, né? Mostra até o conteúdo que tem. Se você abre o Netflix, por exemplo, inclusive essa semana, o top 1 do Netflix é uma série basicamente pornô, chamada Sex Life. É uma série de alguns episódios e realmente é uma série bastante explícita, adulta, para maiores de 18 anos, e é número 1 do Netflix. Então, se os pais não tomarem conta, não vigiarem o que os filhos estão assistindo, eles vão acabar, não é, por conta dos pais irresponsáveis, correndo o risco de ver o que não deve. Mas falando da indústria pornô em si, adultos para adultos e com consentimento, que é a regra da indústria pornô, não é? A regra da indústria adulta é que sejam entre adultos e com consentimento. É uma indústria que segue as leis, é uma indústria que segue as regras, que tem seus termos de uso em grandes sites como Xvideos, por exemplo, não é? Este é o termo de uso. Quando existem usuários que violem os termos de uso, os sites removem. O Pornhub, por exemplo, né, que é um site, não é, muito forte nos Estados Unidos, é um site que já tinha uma moderação forte, mas devido a algumas falhas de moderação que foram expostas, não é, pela mídia americana, eles reforçaram a moderação e hoje eles têm uma moderação onde só usuários verificados podem postar vídeo, ou seja, tem que mandar identidade, tem que ter uma conta verificada para postar vídeo lá. Então, assim, é uma moderação e eles mesmos falaram nas redes sociais, eles têm contas verificadas no Twitter, por exemplo, tanto o Pornhub como o Xvideos, como várias produtoras pornô, e o Pornhub disse, nós estamos fazendo o que o Instagram não faz, o que o Twitter não faz, o que o Facebook não faz. Olha a segurança que o Pornhub tem oferecido, na pessoa ter uma conta verificada para poder postar conteúdo, mas outros sites como o Xvideos que não tem essa vigilância toda, ele também tem uma moderação ótima, não é? Os conteúdos que você vê são conteúdos que respeitam as leis. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que generalizam a indústria pornô, e ela sofre com essa generalização, eles focam na violação do termo de uso, né? Eles pegam as pessoas que violaram o termo de uso e falam como se esses sites fossem terra de ninguém, como se esses sites não seguissem leis, como se esses sites não é, fossem sites onde as pessoas postam o que quer, sendo que definitivamente não é assim. São sites, obviamente, acompanhados de perto pelas autoridades do mundo inteiro e definitivamente seguem regras. E são uma moderação bastante atuante, não é? Agora, falhas em moderação, infelizmente, existem em qualquer plataforma. Agora, a indústria pornô também tem a questão dos abusos, que essas pessoas pegam eventuais abusos que acontecem na indústria,
como infelizmente acontece em toda indústria que tenha seres humanos trabalhando, não é? Seja no meio do futebol, seja no fast food, no telemarketing, não é? Ou em qualquer lugar, no ramo das empregadas domésticas, não é? Que até pouco tempo atrás nem carteira assinada elas tinham. Então, o que acontece? Abusos existem em todas as áreas. Se você pegar Hollywood, para a gente ficar no ramo da cinematografia, desde a era do Me Too, que foi aquele movimento de Hollywood, onde as pessoas falaram dos abusos que sofreram dentro da indústria, foram milhares de relatos, literalmente milhares de relatos, de 2017 para cá. E continuam esses relatos. E o que aconteceu? A indústria de Hollywood não é generalizada, não é? Teve vários presos, vários processados, produtores, diretores, atores, não é? Cantores. E o que aconteceu? A indústria de Hollywood não é generalizada. A indústria da música não é generalizada. A indústria do K-pop, onde existe inúmeros tipos de abusos, também não é generalizada. Mas a indústria pornô é generalizada. Para vocês verem o que é, né, as trabalhadoras do sexo, as profissionais do sexo, né, que vai desde a atriz pornô até acompanhantes no mundo inteiro. Né? Eu sigo várias atrizes pornô nas redes sociais e várias ativistas pelos trabalhadores do sexo, né, as trabalhadoras sexuais, as sex workers em inglês. Esses coletivos, né, de ativistas sempre dizem do estigma que existe na sociedade. Existe um estigma negativo de uma sociedade que obviamente é antissexo, moralista. Isso vem muito do fundamentalismo religioso, não é? O fundamentalismo religioso, não a religião em si, mas o fundamentalismo religioso, dogmas religiosos oprimem, não é? Geralmente em todas as religiões resumem o sexo ao casamento, não é? E a pessoa passa a vida inteira oprimida. Porque antes, qualquer desejo sexual é pecado. Depois que ela casa, qualquer desejo sexual que não seja pela esposa, que não seja pelo marido, continua pecado. Então a pessoa fica pecando a vida toda. Então o que acontece? Muito desse moralismo é por conta desse fundamentalismo religioso e também por conta do feminismo radical, que é diferente do feminismo liberal, que não é utópico. O legal do feminismo liberal, que é a vertente do feminismo, as pessoas e as mulheres que estão, por exemplo, no OnlyFans, vendendo nudes, não é? Vendendo seu trabalho, mulheres adultas, donas de si, têm todo o direito de fazer esse tipo de trabalho, muitas têm se dado muito bem, têm ganhado muito dinheiro. Essas mulheres, elas praticam, ainda que muitas não digam abertamente, o feminismo liberal, que é o quê? É um feminismo que reconhece a realidade. Ele não vive a utopia, ele vive a realidade. A realidade é que as pessoas precisam de dinheiro e o trabalho sexual, se para uma pessoa adulta for o que ela acha que deve, ela tem todo esse direito de exercer essa profissão. Então, este moralismo vem do feminismo radical, vem do fundamentalismo religioso e está ligado à sexualidade diretamente. Então a indústria pornô vai sofrer com esse tipo de preconceito. Então essas pessoas pegam eventuais abusos que acontecem na indústria pornô e diz que a indústria pornô se resume a abuso, sendo que não é verdade. Se você pedir para essas pessoas citarem uma produtora pornô, não sabe. Se pedir para citar uma atriz pornô, não sabe. Sabe Mia Khalifa, que disse várias mentiras. A Bang Bros, que foi a produtora que ela acusou de abuso, fez até um site chama Facts Beats Fiction, ou seja, né, os fatos batem, ou seja, vencem as ficções, né, mostrando todas as mentiras da Mia Khalifa. Ela não conseguiu ganhar na justiça perder o direito a respeito dos contratos que ela fez, porque foi tudo assinado, ela não foi enganada. Eles mostraram todos os fatos, o site está no ar, é um site Facts Beats Fiction, um site que a Bang Bros deixou no ar. Então, essas pessoas só conhecem Mia Khalifa, não conhecem atriz pornô nenhuma. E ainda que peguem, digamos aí, 100 relatos, né, de abuso que aconteceu na indústria pornô, você tem milhões de conteúdos produzidos. O abuso sempre é a exceção, porque é uma indústria profissional, é uma indústria que continua trabalhando, uma indústria que é contra a lei, ela não continua existindo, não é? E todas essas produtoras trabalham de forma muito séria, como Bang Bros, a Brazzers, a Vixen ou a Vixen, a Playboy Plus. Conheço várias, sigo-as nas redes sociais, porque são produtoras sérias, fazem um trabalho de adulto para adulto, com consentimento, com contratos sérios, e as pessoas não sabem nada disso, não é? As pessoas pegam relatos de abuso e acham que a indústria se resume a abuso, mas como eu disse, não fazem isso com outra indústria nenhuma. A indústria da moda, tem sempre acusações de escravidão, né?
pessoas que trabalham em situações de escravidão ou análoga à escravidão, e as pessoas não generalizam, não é, a indústria da moda, a indústria da música e várias outras indústrias, não é? Inclusive eu citei anteriormente. Agora, essa questão do moralismo da sociedade ser antissexo, isso realmente não é uma novidade. E um dos conceitos mais absurdos que tem a respeito disso é a objetificação, né? Porque a objetificação, na realidade, é tratar alguém como objeto. Ou seja, uma pessoa que não tem escolha, que não tem vontade própria, uma pessoa que não tem voz. Isso é objetificação. Só que na prática, a objetificação é colocada para definir pelas militantes radicais, seja religiosas, ou seja religioso, ou seja feminismo radical, é colocado como? O que é a objetificação? É o homem tendo atração sexual e o homem tendo desejo sexual. É como se o homem, para ter desejo sexual por uma mulher, ele precisasse considerar o caráter daquela mulher, não é? A carreira daquela mulher, a personalidade daquela mulher e só ter um relacionamento sexual com aquela mulher dentro de um relacionamento que seja estável e que tenha amor. Basicamente é isso, é bem ligado ao moralismo mesmo, ao puritanismo. O sexo casual, o relacionamento casual, o puro desejo carnal, ele não pode existir. E obviamente que o desejo carnal e a manifestação da expressão do desejo, ele tem que ser, mais uma vez, entre pessoas adultas e com consentimento. As pessoas têm que ter consentimento e têm que ter respeito, não é? Mas essas pessoas querem acabar com o libido masculino mesmo. É como se essas pessoas odeiam a masculinidade, acham tóxico o simples fato do homem desejar o corpo da mulher, sendo que isso é básico do instinto natural do ser humano, não é? Agora, é claro que tem que haver o respeito, ninguém está dizendo que não tem que haver. Tem que haver respeito acima de tudo, mas você não pode abolir o desejo, a sensualidade, o erotismo. Isso que a sociedade tem reprimido nessa geração foi muito aberto nos anos 90, por exemplo, e essa geração já é uma geração que está indo pelo lado oposto. Eu acredito que isso na próxima geração vai mudar novamente, vai voltar para o que era mais nos anos 90. Na geração que nós estamos vivendo atualmente é uma geração da repressão. Por mais que exista aí OnlyFans, exista o funk, exista a sensualidade, o homem não pode participar desse desejo, né? O homem não tem o direito de achar uma mulher bonita, de olhar mulher, e aqui não falo de olhar na rua, ou olhar de assédio, mas o simples manifestação do desejo sexual mesmo, não é? O homem não pode falar que o homem gosta de olhar para o corpo de uma mulher, porque ele é taxado de macho escroto, não é? E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Realmente é uma análise completamente pejorativa da atração e da sexualidade, da sensualidade, do desejo. Por isso que cada vez menos nós temos visto nos filmes a sensualidade. Nós estamos vivendo uma onda assim de clichês, não é? Por exemplo, é como se a mulher sensual, a mulher sexy não fosse empoderada, não é? Na grande mídia, porque é óbvio que essas mulheres continuam, essas mulheres estão trabalhando aí, seja em vários ramos, não é? Inclusive na indústria pornô, que são mulheres que sabem o que querem, que estão ali não porque é a última opção, ou porque simplesmente estão ali por necessidade, porque é outro preconceito quanto à indústria pornô, é as pessoas e o trabalho sexual de um modo geral, as pessoas dizerem que a pessoa só faz por necessidade, como se outros trabalhos as pessoas não fizessem só pela necessidade, né? Porque se você pega, por exemplo, você acha que uma pessoa trabalha de telemarketing porque ela não precisa? Será que ela está lá porque ama? A pessoa que trabalha no fast food servindo hambúrguer, né? Eu já trabalhei de telemarketing, não é? De hambúrguer não, mas é um serviço que ganha mais ou menos a mesma coisa. Acho que a pessoa está ali ganhando salário mínimo porque gosta, porque ama o que faz, ou é por necessidade? Querido, todo mundo que não é rico trabalha por necessidade. Agora, não significa que a pessoa não possa gostar do que faz, não significa que a pessoa não possa se orgulhar do que faz, não é? Não significa que a pessoa não tem uma escolha, porque quando a pessoa não tem escolha é escravidão. Escravidão é crime, escravidão é contra a liberdade da pessoa, não é escolher o que ela vai fazer, mas escolha plena no sentido de vou fazer o que amo, nenhum trabalhador tem. Tem um coletivo que luta pelos direitos das prostitutas da Inglaterra. No Twitter eles disseram assim: todo trabalhador
é prostituta ou prostituto de alguma forma, porque as pessoas trabalham com seu corpo e trabalham por dinheiro, não é só muda a parte do corpo que esses profissionais trabalhadores utilizam, né? E é verdade o que esse coletivo falou, mas o preconceito e o estigma negativo em cima de tudo que é sexual na sociedade não deixa as pessoas verem desta maneira, por isso o preconceito é tão grande. E falando de generalização, o que tem acontecido é que esses grupos, eles têm apelado, não é, para a questão, como eu já disse anteriormente, do abuso, ou seja, eles pegam abusos que acontecem na indústria pornô ou se utilizando da indústria pornô, criminosos que se utilizam da indústria pornô, como eles utilizam da indústria da moda, como eles utilizam da indústria do cinema, ou seja, criminosos infelizmente estão infiltrados, não é, nas indústrias, então eles utilizam da indústria pornô, essas pessoas pegam esses casos e trata como se aquilo fosse a essência da indústria pornô, sendo que não é, não tem nada a ver com o trabalho da indústria pornô, né? Justamente as pessoas que violam termos de uso. A questão que eles têm apelado hoje em dia, não só para essa generalização, mas apelado para a questão dos estudos, não é? Por quê? Porque existem estudos que estudam a pornografia, não é, o impacto da pornografia na vida das pessoas adultas, e esses estudos, obviamente, existem, assim como existem estudos para qualquer outro tipo de assunto na vida. Só que esses estudos não falam contra a pornografia em si e muito menos não falam contra o adulto assistir esses estudos. Pode ver qualquer um desses estudos, principalmente quem sabe inglês, como eu sei, e já vi esses estudos na fonte original. O que acontece, né, o PDF lá, original desses estudos divulgados, eles falam de vício e consumo em excesso. É aí que faz mal. Né? Só que as pessoas que apelam, elas dizem que a pornografia em si faz mal e utilizam esses estudos de forma sensacionalista, de forma mentirosa nas redes sociais, para dizer que o simples fato do adulto assistir um filme adulto, um filme erótico, vai fazer mal para ele. Não é? Olha o nível de desinformação. E essas pessoas postam essas coisas nas redes sociais, as pessoas nem checam fontes. São pessoas que nem citam fontes. Porque se citar a fonte e pular o título sensacionalista que a mídia brasileira, por exemplo, faz, e for ler o texto, você vai ver em algum momento do texto vai estar escrito que o estudo é sobre vício, consumo em excesso ou consumo frequente, que é basicamente o consumo em excesso. E obviamente que isso vai fazer mal. Né? Isso faz mal, o vício faz mal com qualquer coisa. Se você pega, por exemplo, né, comida é uma das coisas que mais faz mal se a pessoa tiver vício, não é? E todo tipo de vício. Se você tiver vício de ver televisão, de ver série, se você tiver vícios por substâncias, se você tiver o vício de qualquer tipo de obsessão, não é? Isso faz muito mal. Vício em roupa, comprar roupa, trocar roupa, vício em emagrecer. Tudo isso causa doenças, gera problemas. Consumo em excesso. Com a pornografia, obviamente, não é diferente. Agora, não é o ato de ver em si. Não há nenhum estudo falando que o ato de ver em si vai fazer mal. O máximo que esses estudos fazem, e não são conclusivos, mas o máximo que eles fazem é, dentro de falar do consumo em excesso, é dizer que muitas das vezes aquilo pode fazer mal por ser um consumo em excesso. A pessoa pode estar sempre querendo buscar inovações dentro do pornô, porque não se satisfaz mais com determinado tipo de filme, tipo de gênero do pornô, não é? Agora, se são filmes adultos e são filmes que são feitos com consentimento, também não tem problema nenhum da pessoa buscar inovação dentro do pornô, porque assim também é na vida. Essas pessoas, esses religiosos fundamentalistas, que muitas vezes utilizam esses estudos, eles estão colocando, né, como essas igrejas fundamentalistas ensinam, que o casamento é um relacionamento perfeito, né? Só que essas pessoas não sabem que a perda do libido ou a perda da vontade de buscar, não é, coisas diferentes no relacionamento acontece também no casamento. Por isso existe, por exemplo, né, tanto casamento terminando, infelizmente existe tanta traição, tanta infidelidade, não é? Alguns casais são corajosos e vão fazer troca de casal ou relacionamento a três e tal, não é, para inovar o relacionamento, mas a maioria termina, a maioria acaba traindo. Então isso mostra, não é, como que esses problemas de monotonia pode acontecer, não é, no relacionamento real, por diversos e vários motivos. Portanto, não são situações que se aplicam a todas as pessoas, é algo completamente individual e ligado ao vício e consumo em excesso. Todos os estudos falam dessa maneira a respeito disso, porque não existe nenhum cientista que vai concluir
alguma coisa sem realmente ter todos os fatos e evidências para concluir. Não, estudos sugerem, mas definitivamente é algo pessoal e algo particular. Inclusive tem um site brasileiro que é o Doctoralia, né, que é onde doutores eles respondem lá perguntas, não é, das pessoas lá do site, e tem uma pessoa que perguntou, né, se a pornografia faz mal, e os especialistas, olha, pelo que eu vi, passou mais de 95% dos especialistas, todos basicamente ali disseram que o que faz mal é o vício e o consumo em excesso, não o ato de ver em si. Não existe base nem fundamento para dizer que o ato de ver em si faz mal. Essas pessoas isso nós estamos falando, obviamente, de pessoas adultas assistindo. Por quê? Porque essas pessoas que afirmam isso são as mesmas pessoas que vão afirmar que a pessoa ver filme de terror vai fazer a pessoa virar um psicopata, que a pessoa jogar GTA vai fazer, não é, aquele adulto sair na rua imitando o personagem do videogame, entende? Então, ou ver La Casa de Papel vai querer imitar o que vê na série. Então, assim, são essas generalizações que a gente vê de pessoas sem base, sem fundamento nenhum, tentando atacar, não é, a pornografia em si, que é algo que jamais vai acabar. Por quê? Porque a representação do sexo, a representação da sexualidade, das suas mais diversas formas, e eu repito, sendo entre adultos e com consentimento, ninguém tem que dar palpite no fetiche, na fantasia de ninguém. Os adultos são livres para ter o fetiche e a fantasia que bem entenderem. Ninguém tem que mandar no fetiche, na fantasia de adulto nenhum. E a representação do sexo é algo que existe desde, né, o princípio da humanidade, antes em estátuas, gravuras, contos, livros, quando inventou a fotografia em fotografia, hoje com filme, chamada de vídeo, e por aí vai, não é? A indústria mesmo, como comercial, ela, que grandes empresas, grandes indústrias, ela diminuiu bastante, não é? E hoje tem muitas plataformas que oferecem a possibilidade de criadores desse tipo de conteúdo, o próprio Xvideos Red, não é? O próprio OnlyFans mesmo, dessas pessoas monetizarem esse tipo de conteúdo nessas plataformas. Então tem muitos produtores desse conteúdo amador. Agora, os profissionais continuam também. E é uma indústria que evoluiu bastante. Se você pegar, como eu falei antes, da questão da empregada doméstica, por exemplo, que antes, há pouco tempo atrás, nem carteira assinada tinha. E se você pegar, né, histórias de empregadas domésticas de 20 anos atrás, você vai ver uma realidade bem diferente da de agora, não é? Então, a indústria pornô, assim como Hollywood, evoluiu bastante. Vai aprendendo com os seus erros, não é? Vai aprendendo aonde falhou, vai melhorando. E hoje nos Estados Unidos existe uma indústria de filmes adultos, uma indústria pornô bastante responsável. Tem um prêmio, que é o Oscar dos filmes adultos, que é o AVN. Então, assim, tem uma seriedade muito grande com os trabalhos. São produtoras muito sérias, que levam contratos muito a sério, para não dar brecha realmente para acontecer nenhum tipo de abuso, ou acontecer alguma coisa que não seja consensual. Hollywood é a mesma coisa. Inclusive, outro dia eu estava vendo que teve um produtor de Hollywood dizendo que agora, quando ele vai receber mulheres para fazer entrevistas para o filme, ele tem câmera na sala dele. Ele filma toda a reunião. Por quê? Para evitar qualquer tipo de abuso, segurança para ele e segurança para a pessoa. Então, a indústria pornô é a mesma coisa. Sabe, essas pessoas ficam pegando casos de 10 anos atrás para tentar generalizar e desconsiderando a evolução. Ou seja, todas as indústrias... Você pega a Rede Globo, por exemplo. Aconteceu recentemente o caso do Márcio Smelling, não é? Que foi acusado lá de assédio. Vocês viram alguém generalizar a Rede Globo? Né? Ninguém generalizou a Rede Globo. Ninguém generalizou Hollywood. Cara, é impressionante como as pessoas tratam como se o Me Too em Hollywood não tivesse acontecido, não é? Até os irmãos, não é, que são dois irmãos lá que foram acusados, né, na Netflix de serem abusivos moralmente no set de filmagem de Stranger Things, e as pessoas tratam como se isso não tivesse acontecido. Já em relação à indústria pornô, pegam esses casos que são a exceção em relação a todo o conteúdo produzido, pegam essas exceções para fazer regra. Não interessa se são casos de 20 anos atrás. Desconsideram a evolução. Então você vê o preconceito que há aí.
como o Pornhub, que foi criticado por falha na sua moderação, e as críticas foram válidas, porque a moderação ela precisava melhorar, mas a gente não vê a mesma intensidade, não é, de críticas em relação às outras redes sociais, não é? E esse caso do Pornhub, que ganhou a mídia e tudo, foi feito pelo movimento através de uma instituição chamada Exodus Cry, uma instituição fundamentalista religiosa, não é? Que não reconhece nenhum lado positivo no Pornhub ou em nenhum site pornô. É uma instituição fundamentalista religiosa americana anti a pornografia em si. Então eles usaram os violadores de termos no Pornhub, que a moderação do Pornhub por algum motivo não dava conta de banir, para tentar generalizar o site inteiro. E assim eles continuam fazendo, em maior ou menor grau no mundo inteiro, em relação à pornografia, em relação à indústria de filmes adultos.